Meus queridos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos mais uma vez no nosso programa, direto ao ponto, para tratarmos das lições da Escola Bíblica Dominical. Fique conosco, se possível compartilhe, deixe sua mensagem, nos ajude a divulgar esse trabalho tão abençoado. Juntamente comigo está aqui o meu amigo Dr. Franklin Bezerra. Boa noite, a paz do Senhor. É uma honra muito grande estar aqui com o nosso amigo Leidson, poder compartilhar com vós outros a palavra de Deus. Fica conosco, Deus tem algo para falar ao seu coração. Queridos, na lição anterior nós tratamos sobre a lição de número 6, né? A consciência, o tribunal interior. Foi uma lição muito boa, muito agradável, muito edificante. E agora nós estamos com a lição de número 7, né? E trataremos aqui apenas do primeiro tópico. Então, é necessário que você sempre esteja nos acompanhando, porque estaremos tratando sempre de tópico a tópico, para termos um tempo, né, para trazermos ali as informações necessárias para o nosso conhecimento, tá? E a lição de número 7, queridos, tem como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Veja que essa lição, ela traz como leitura bíblica em classe Filipenses 4, do 8 ao 9, e 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Mas veja que essa lição traz como palavra-chave pensamentos, né? E aí, logo na introdução dessa lição, nós temos aí um entendimento sobre o que o escritor dessa lição quer nos trazer a respeito dessa questão de pensamentos. Fique conosco para que Deus possa abençoar a sua vida. Veja só, Franklin, eu quero ler aqui apenas uma pequena parte na introdução, a última parte da lição, que vai dizer: o intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição, estudaremos a respeito dos pensamentos. Como estes pensamentos influenciam em nossa vida, para o bem ou para o mal. Então, é uma lição muito agradável. Nós temos aqui o nosso primeiro tópico, né, que diz uma visão introdutória, né? Esse primeiro tópico tem como subtópico 1, a experiência de Adão e Eva. O segundo subtópico, conceito e origens. E o terceiro subtópico, características dos pensamentos. Fique conosco, tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida. Franklin, que nós podemos tratar a respeito desse primeiro tópico, dessa lição tão abençoada e rica para os nossos amigos ouvintes? O que podemos tratar, Gleidson, é sobre esse primeiro ponto, sobre a experiência de Adão e Eva. Na lição, ela introduz da seguinte forma: no estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Quando nós olhamos para Gênesis número 3, versículo 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, que fala de pensamento, entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós percebemos, já pelo estudo antropológico bíblico, lá no início, que o primeiro homem e a primeira mulher, quando se depararam com aquela tentação, eles se utilizaram do pensamento. Eles fizeram uma análise de que era agradável, de que era desejável, e ali eles se utilizaram desse pensamento, que é a arena de batalha na vida cristã. E aqui o que eu percebo é que antes mesmo deles praticarem, antes mesmo deles agirem com ação, veio primeiro a concepção mental. Antes mesmo de Adão e Eva
aqui nós vemos nesse primeiro exemplo, agir, eles primeiro vieram a pensar em tudo aquilo que eles iriam fazer. É interessante, né? Porque nós entendemos que o homem é racional, né? E essa racionalidade é que nos dá a direção da decisão, né? Muito importante essa questão da antropologia. Eu quero falar com só, ainda no primeiro ponto, ler uma pequena parte, logo no finalzinho desse primeiro subtópico, se você está com a lição, você pode nos acompanhar, que vai dizer assim, ó, Franklin, Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou, né? Na lição passada, nós tratamos um assunto muito interessante, eu e Franklin aqui, sobre o Adão estar presente na conversa, não é? Desse pecado. E aí, veja só, o que a lição nos traz, não é? 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 14, Franklin, vai dizer, ó, e Adão não foi enganado, mas a mulher, né? E aí vai continuar dizendo, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja só, né? A mulher, ela foi enganada. O que o texto está querendo dizer é que quem teve esse contato, né, para sofrer o engano foi a mulher, né? E aí o homem sofre, na verdade, a influência da mulher, né? Tanto que ele vai dizer, foi ela que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi, né? Não foi um diálogo persuasivo, não foi um diálogo onde levou ele, né, a ser enganado. Nós não sabemos ao certo o que o levou a comer desse fruto, mas a verdade é que a mulher levou para ele, como o Franklin explicou aqui na lição passada. Então, assim, ela teve todo um raciocínio, né, e aí acabou cedendo as artimanhas do inimigo, quando ele disse, se você comer, você será igual a Deus. Ou seja, o inimigo, Franklin, utilizou-se do próprio ponto que o levou a ser excluído do céu, que foi querer ser semelhante ao Altíssimo. Então, ele sabendo que esse desejo, essa tentação era muito grande, que até ele próprio sofreu, ele aplicou isso na mulher, e a mulher também não conseguiu evitar, né, a ação por um pensamento que a levou a entender que ela seria igual a Deus. E quantos de nós, não é, Franklin, estamos trabalhando, fazendo algo para Deus, de repente Deus exalta, Deus coloca em uma posição privilegiada e a pessoa já pensa que é melhor do que todo mundo, né? Que está acima da média, né? Que se juntar A, B ou C não consegue chegar ao nível dele ou dela, e aí Deus, infelizmente, para estes, vai sofrer a derrota porque a soberba vai causar queda como tem causado. Então, esse ponto para mim Franklin, muito interessante, que é tratando aí da antropologia e do conhecimento de Adão e Eva, que se utilizaram dos pensamentos, mas ambos acabaram pecando. É interessante, Gleison, o que quero aqui pontuar é que a queda iniciou-se no pensamento, né? A queda inicia-se no pensamento. Primeiro você pensa, primeiro você vê, você primeiro enxerga, você vê a situação, ali você no seu pensamento, você começa a analisar e depois vem a ação, né? Concebe o pecado, vem a ação. E aí, isso é muito interessante, por quê? Porque desde o Gênesis, desde o começo, a gente percebe que quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, ele disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, atributos nós recebemos de Deus, como o pensar, ter essa liberdade de pensamento. Então, pontuar isso aqui, né? Que tudo começa no pensamento. Vamos lá. Eu quero deixar aqui uma informação importante ainda sobre pensamento, ainda sobre essa tratativa importante, Frank. Aqui no segundo ponto, né? Segundo ponto de conceito e origem, uma partezinha muito interessante que vai dizer assim, ó. Podem também ser uma combinação desses fatores.
qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo, aprovando ou reprovando. Ou seja, o escritor está nos trazendo que, diferente de muitos ensinos que nós vemos por aí, inclusive na mídia, né? E é um acúmulo de tanto ensino, né? Inclusive hoje eu vi um nobre, eu não sei se ele é pastor, porque eu nunca ouvi se pronunciar com esse título, mas ele tendo dificuldade para até inclusive falar da sua denominação. Sim. Exatamente porque ela traz muitos pontos que convergem muito, né, de muita coisa, e para que ele não tenha essa dificuldade, ele não se pronuncia e as pessoas ficam ali na rede cobrando a ele, né? Mas as pessoas já sabem, como eu também já sei, mesmo ele não se pronunciando, porque ele mostra isso através das suas argumentações teológicas, né? E eu lendo essa pequena parte, eu me lembrei muito de Caim, né? Quando Deus falou para ele: olha, Caim, está à porta, você pode dominar ou não, depende de você, né? Aqui, parafraseando aqui essa questão, essa conversa de Deus com ele foi isso: olha, o desejo está aí, Caim, você vai deixar ele dominar você, ou você vai deixar dominar, se deixar dominar, né? Aquele texto que nós falamos sobre Martim Lutero, né? Sobre o pássaro que sobrevoa, mas a gente não pode deixar fazer o ninho, e sobre aquilo que nós bem conhecemos, que é não deixar o sol se pôr, né? Sim. Sobre a nossa cabeça. Então, assim, você, querido, tem sim, né, condições de escolher o certo ou o errado. Você tem sim condições, tá? Nós aqui, eu, Franklin, aquilo que nós acreditamos é que Deus não tirou, mesmo após a queda do homem, Deus não tirou, Franklin, do homem o direito de escolher. E esse direito não é só de ir ali em casa, de ir no trabalho, mas é o direito da salvação, o direito de estar perto de Deus ou de estar distante de Deus. Deus não arrancou isso do homem, então você tem esse direito. Não importa o que está acontecendo, não importa onde você mora, não importa qual a sua classe social, o que importa é que Deus deu a você o direito de escolher. Aqui nesse ponto que me chama a atenção é sobre a origem, né, desses pensamentos. Nós vemos aqui que existe uma origem interna e uma origem externa. Como origem interna, nós temos aqui 3 pontos biológicos, né, que vem do próprio corpo, né, bio fala de vida, lógico fala de estudo da vida, do próprio corpo, psicológico, né, e também espiritual. Vem dessa parte aí. Pode ser daquilo que você pensa, pode ser de algo espiritual, pode ser também de uma influência espiritual, psicológica ou biológica, mas também tem a parte externa, que pode ser também de ambientes, né, ambientais e experiências do cotidiano. Ou seja, muitos desses pensamentos vem de origem do quê? Externa, do cotidiano, do dia a dia, dos lugares que você anda, as coisas que você assiste, as conversas que você tem. Então, esses pensamentos são originalizados, oriundos disso aí, ou interno ou externo. Verdade, Franco. Eu quero finalizar aqui, Franco, se você não tiver mais nenhuma observação sobre esse ponto. Esse texto que aqui, já no terceiro subtópico, né, características dos pensamentos, é apenas uma frasezinha que na verdade é um texto bíblico que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 22, que está aqui na nossa lição dizendo: abster-se de toda aparência do mal é essencial. Aí alguém vai dizer: e o mal tem aparência? Tem, porque nós podemos detectar o mal através da aparência, nós podemos detectar o mal, Franklin, Sim, através do som, nós podemos detectar a aparência do mal através do toque, nós podemos detectar a aparência do mal através do ambiente, essa questão externa aí que você falou, Franklin. sim, não é? sim, do ambiente. Quando nós estamos
em lugares, e nós conseguimos ver através dos nossos olhos, né? A gente consegue detectar que aquele ambiente não é um ambiente para nós estarmos, não é? Então, quando você consegue detectar isso, você vai entender, eu estou em um lugar que não deveria estar. Capítulo ou número 1 de Salmo, né? Que vai dizer que nós não podemos andar na roda dos escarnecedores. Então, você está naquele lugar ali e você entende, rapaz, eu não estou em um lugar agradável a Deus, né? Então tem sim, o mal tem aparência, o mal tem cheiro, o mal tem cor, o mal tem toque, o mal tem som, porque tudo isso pode nos alertar, né? Se precisamos estar ali ou não, se precisamos fugir, porque a Bíblia vai dizer o quê? Fugir da aparência do mal. Então você está em um ambiente, quantas vezes, Franklin, em algumas festas, né, não cristãs e tal, até de vizinhos e até do trabalho, a gente convidado para estar lá e tal, e eu vou, sabe? Vou lá, dou meu abraço, dou meus parabéns, quando é questão de trabalho mesmo, fiz muito isso, fico ali na mesa conversando com os amigos, quando a coisa começa, que aquela música começa a tocar, que as emoções começam a aflorar, falando que não foi a primeira nem segunda vez que isso aconteceu, e aí eu digo aos meus irmãos, meus amigos, rapaz, agora que ficou bom, eu digo, não, mas é agora mesmo que eu estou vendo que está na hora de sair, né? Então, assim, o que é isso? É você conseguir detectar a aparência do mal. Não, aqui não dá mais para mim, não é? Se está fugindo do controle, não dá mais para mim. Então, fugir da aparência do mal. Eu conto muito essas histórias para meus filhos, que eu sempre gostei muito de ir para Salvador, para a Marcha para Jesus. Sim. Algum amigo que de repente me ouvir aí, me assistir, vai lembrar muito bem, que é o seguinte, a gente juntava aqui amigos, né, só homem, e nós íamos para lá brincar, né, se divertir um pouco, só que aí sempre tinha aquele, que queria levar alguma coisa para beber, escondido na mochila, aquele que queria se assentar em mesas e tomar bebidas alcoólicas, que queria, aí eu dizia assim, ó amigo, te amo, você é meu amigo, mas daqui para lá, vai para lá e eu fico para cá. Por quê? Ali era a aparência do mal para mim. Por quê? Porque eu disse para eles, ó, você está comigo, acontece um problema com você, eu vou me envolver, né? Porque às vezes a gente pensa assim que nada, é ele que está fazendo, mas se você está com ele, né? Tem um ditado, a gente não vive de ditado, Franca, mas existem ditados que são reais. Quem se junta com porcos, farelo come, então você está ali perto. Já aconteceu tantas vezes de eu estar com alguém e essa pessoa mexer com uma mulher, por exemplo, eu dizer, epa, meu irmão, vai mexer, sai de perto de mim. Porque depois que a bomba vir de lá, vai atingir você, não em mim. Eu não vou ser responsabilizado por coisas que você está fazendo, não. Entendeu? Não, comigo não tem essa questão. Essa questão de ir no trabalho, você ficar falando liberdade um com o outro, acontece muito isso, você sabe disso, inclusive na área que nós atuamos, né? Você também já atuou muito nessa área. Existem aquelas brincadeiras sem nexo, sem produção nenhuma de Deus, e aí você se joga e deixa se envolver. Aparência do mal, se saia você não precisa, né, ser ignorante, você não precisa rejeitar as pessoas, mas tem um momento certo, até aqui deu, eu vou seguir. Então, como está escrito, né, Tessalonicenses, eu vou finalizar aqui, 1 Tessalonicenses 5:22, afaste-se da aparência do mal. Fique conosco que nós iremos produzir o nosso próximo vídeo tratando sobre o nosso segundo tópico. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.